Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade,
Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade Segunda 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade Segunda 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade Segunda 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores.
A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake.
Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade,
Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros.
é uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade,
Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores.
A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake.
Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum. Ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum. Ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum. Ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade
Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror.
Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade,
Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores.
A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake.
Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum. Ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum. Ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum. Ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade
Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros.
É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade 2 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Night Stalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004, é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade,
Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores.
A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror. Blade, Trinity 2004 é o capítulo final explosivo da trilogia Blade, trazendo de volta Wesley Snipes como o icônico caçador de vampiros. Nesta parte, os riscos aumentam ainda mais quando Blade enfrenta seu inimigo definitivo, Drácula, enquanto se junta a uma nova geração de combatentes em uma história mais sombria e repleta de ação. Blade, Trinity é o terceiro e último filme da famosa trilogia, que começou com Blade 1998 e continuou com Blade II 2002. Dirigido por David S. Goyer, o longa dá sequência à história de Blade, o caçador meio humano e meio vampiro. Desta vez, ele precisa enfrentar seu adversário mais poderoso até então, o próprio Drácula, enquanto também lida com a perseguição das autoridades humanas e a chegada de um novo grupo de caçadores. A trama começa com Blade sendo incriminado por vários assassinatos por um conselho secreto de vampiros. Com as autoridades humanas em sua cola, ele é forçado a formar uma aliança instável com um grupo de jovens caçadores conhecido como os Nightstalkers. A missão dele se torna ainda mais perigosa quando descobrem que os vampiros ressuscitaram Drácula, o primeiro e mais poderoso de todos. Aqui ele é reimaginado como uma criatura quase imbatível chamada Drake. Diferente dos inimigos anteriores, Drake não é apenas um vampiro comum, ele representa o auge da evolução da espécie. Ao contrário dos filmes anteriores, onde os vampiros eram retratados como predadores secretos, Blade, Trinity introduz o conceito de evolução. Drácula Drake é apresentado como um ser superior, mais forte, mais rápido e praticamente imune às fraquezas tradicionais. Blade, Trinity é uma conclusão ambiciosa, porém irregular, da saga Blade. O filme tenta expandir o universo, apresentar novos heróis e elevar o nível da ameaça com um vilão lendário, mas enfrenta dificuldades em equilibrar o tom e o desenvolvimento dos personagens. Mesmo não superando seus antecessores, o filme ainda entrega cenas de ação empolgantes, personagens marcantes e uma abordagem ousada da mitologia dos vampiros. É uma mistura única de cinema de super-herói com terror,